Meus irmãos, como é bom poder adorar a Deus, mesmo distanciados como temos feito, mas é dia do Senhor. Em nossos lares temos nos lembrado do dia santo de Deus, do dia separado para o Senhor, o dia que nós mais almejamos, e agora não podemos exatamente cumprir a plenitude desse dia porque estamos separados. No entanto, podemos, ainda que virtualmente, estar na presença de Deus e assim nos alegrarmos, sermos nutridos, alegrados, abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse espírito de louvor, de gratidão, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 137. Salmo 137. Diz assim a Escritura: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Meus irmãos, esse Salmo 137 fala da dura realidade do exílio, fala do sofrimento do povo, fala que os próprios babilônicos pediam para que os israelitas, os judeus, os filhos de Judá, cantassem os louvores, alguns dos louvores de Sião. Mas os louvores eram cantados como forma de culto a Deus. Como eles poderiam adorar a Deus em terra estranha, fora do templo, sem o altar, sem o sacrifício? Como eles poderiam se alegrar se estavam fora do cumprimento dos propósitos de Deus em relação à aliança, e isso por culpa deles mesmos? Então, o salmista fala com muita propriedade que ele não se alegraria em qualquer outra coisa que não fosse Deus, as suas promessas, a sua aliança. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Jerusalém era a capital do reino, era onde estava a teocracia, o governo de Deus no povo, especialmente acima até mesmo do que a ideia do templo. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Como falamos pela manhã, o contexto do Antigo Testamento falava de uma igreja constituída de um povo, uma igreja que tinha exército. Não era o sistema que nós temos de um povo de Deus multinacional, um povo de Deus diluído entre as nações e que luta uma batalha apenas espiritual. A batalha deles era espiritual através do físico, através do material. Por isso eles exaltavam a vitória de Deus, exaltavam a destruição dos seus inimigos. Isso equivale para nós hoje falar da derrota do diabo, falar da humilhação do inimigo para a glória de Deus. Especialmente Edom, no verso 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Edom no Antigo Testamento é evocado como símbolo dos inimigos de Israel, e nós deveremos falar bastante disso nesta noite. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração.
Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a oportunidade de buscarmos a tua face. O Senhor é aquele, ó Deus, que completa, que planifica o que nós fazemos. O que nós fazemos é falho, mas o Senhor, tantas vezes por graça e misericórdia, completa aquilo que nós fazemos para a nossa edificação, para a edificação do seu povo, para, ó Deus, a glória de teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e fala-nos através de todos os atos do culto. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Entoemos o hino de número 11, Trindade Santíssima. Continuidade, meus irmãos, ao nosso culto, abramos agora no último livro das Escrituras, Apocalipse, no capítulo 3, leiamos os versos 7 a 13. Apocalipse, no seu terceiro capítulo, a partir do verso de número 7. Diz assim a Escritura: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia mostra, assevera Jesus como aquele que abre e fecha, aquele que tem a chave do reino acima de tudo, aquele que facilita, aquele que permite, aquele que governa. Todas as cartas de Apocalipse têm uma estrutura e começa com uma identificação de quem é o autor, no caso, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e que fecha ninguém abrirá. Uma referência clara à entrada do reino, à facilitação, a fazer com que as pessoas entrem no reino. É esse que é Jesus Cristo, o único que pode incluir alguém no reino. Depois, vemos uma identificação do destinatário através do conhecimento do próprio Cristo. Conheço as tuas obras. Geralmente se fala de virtudes da igreja e depois questões que precisam ser corrigidas. No caso da igreja de Filadélfia, nós vemos, na verdade, apenas e tão somente Jesus Cristo reconhecendo o empenho daquela igreja pela fidelidade. Uma igreja que se mostrava pequena, no entanto extremamente fiel. Uma igreja cuja força estava na fidelidade e não no número. Não somos contra o número, obviamente, mas devemos entender que a força jamais está no número, está na fidelidade, porque a força não é humana. Podemos multiplicar o número de falsos crentes e isso resultará nada, mas poucos crentes têm a força do Todo-Poderoso a seu favor. Jesus fala de que eles habitavam o lugar onde estava a sinagoga de Satanás, uma referência a uma comunidade judaica muito forte na cidade e que se levantava contra a igreja. E Jesus então antecipa que haveria vitória para o seu povo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A fidelidade daquela igreja faria com que eles passassem incólumes por todo o sofrimento que viria. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes vemos o crente falar de perseverança, mas em termos completamente contraditórios. Não existe perseverança até a metade, não existe perseverança até quase passar. Não existe a expressão perseverei até aquele ponto, depois cedi. Perseverar inclui a ideia de ir até o final. Então, eles deveriam guardar a perseverança e assim herdar a coroa. Aqueles que perseveram são os verdadeiros salvos. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e vejam, daí jamais sairá.
E o nome dele, o nome de Cristo, tudo o que diz respeito ao selo de Cristo na vida de alguém, será impresso nessa pessoa. Ele terá a marca de que pertence a Deus, o nome de Cristo estará nele, o nome de salvo estará nele. São expressões que evidenciam, que enfatizam a salvação e a glória de um verdadeiro crente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos. Jesus não está falando de ouvidos como orelha, ele está falando de capacidade espiritual para entender o que as Escrituras dizem e para assimilar na alma. Estes são os salvos, estes são os capacitados pelo próprio Espírito de Deus para serem alimentados pela palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos então, meus irmãos, checar a nossa vida, com base no texto, analisar o nosso procedimento, a nossa experiência de fé. Vejam, nós temos vivido como a igreja de Laodiceia, ainda que sejamos poucos em número, a fidelidade faz com que a força do Todo-Poderoso seja a nossa própria força. É isso que devemos buscar. Não temos a capacidade de converter pessoas, nós temos apenas a habilidade dada pelo próprio Deus para buscá-lo e viver de forma fiel e sermos porta-vozes do Evangelho neste mundo. É isso que devemos fazer, sem vacilar, sem pestanejar. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a tua presença. O Senhor em nós significa a própria salvação, é o penhor do Espírito, é a garantia de que somos salvos. Nós temos o selo do Cordeiro, temos o nome do Cristo impresso em nós, nós pertencemos a Cristo e somos destinados à salvação. Nada, ó Deus, é melhor, nada é mais importante, não há tesouro maior do que esse. Ajuda-nos então a viver de forma coerente, ó Deus, com o que somos, coerente, ó Deus, com aquilo que tu nos deste, que nós sejamos fiéis, que nós enfrentemos as dificuldades, que nós não esmoreçamos na fé, que nós sejamos perseverantes, mas sabemos que para isso é necessário uma vida contigo. No entanto, ó Deus, a tua igreja tem se desviado, tem tentado viver, ó Deus, uma ética e uma moral cristã, com esparsos momentos de espiritualidade, tentando, ó Deus, viver alguma coisa que tem pouca força para tal, porque não busca. Tem misericórdia, ó Deus, e perdoa o pecado do teu povo. Mais do que isso, nós rogamos por um avivamento. Rogamos que o teu Santo Espírito que habita a tua santa igreja, seja aquele, ó Deus, a acender uma chama no coração de cada um dos teus filhos, para que vivam para a tua glória, para que percebam, ó Deus, a maravilha da vida contigo, e não troquem, ó Deus, a comunhão contigo por nada desta terra. Que os teus filhos, ó Deus, deixem de olhar para as glórias do mundo, aquilo que os ímpios buscam, aquilo que o diabo oferece, como ofereceu para o próprio Cristo. Que nós olhemos para o Senhor e acumulemos tesouros nos céus, não na terra. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 97, eu pus o nome do hino, não pus o número. 97, súplica ao redimido. Lembra aos irmãos que este tradicionalmente é o momento, quando estamos reunidos em igreja, de consagrarmos dízimos e ofertas a Deus. E lembra os irmãos, portanto, de estarem continuando a fazer isso com gratidão no coração, lembrando que a provisão vem de Deus, lembrando que é uma expressão de, além de obediência, de adoração a Deus, consagrar dízimos e ofertas. Por isso, deposite
dízimos e ofertas nas contas da igreja. Mandem o comprovante de depósito para os tesoureiros. Façam isso para que a igreja possa continuar a saudar com suas causas locais e também com missões e todas as suas responsabilidades. Entoemos então o hino anunciado. Meus irmãos, vamos orar nesse momento, agradecendo os dízimos e ofertas que têm sido depositados nas contas da igreja. Vamos continuar a rogar ao Senhor para que multiplique esses recursos, para que a sua igreja seja suprida. Vamos orar também agradecendo os nossos empregos, o sustento, que é o meio comum de Deus nos sustentar, nos alimentar. Vamos orar também em favor dos enfermos, aqueles que estão enfrentando o coronavírus. Temos o nosso irmão diácono Felipe infectado, pedir que Deus o abençoe, a ele e sua esposa, para que tenham uma boa recuperação na presença de Deus. Vamos também orar por aqueles que estão enfrentando outras enfermidades,
pedir que Deus o supra, que dê paz, dê saúde, conforme o propósito, a vontade de Deus para a vida de cada um. Vamos também orar, pedindo que Deus abençoe os missionários. Por causa da crise, as contribuições têm caído, e além disso, temos falado da alta do dólar, que também fez com que caísse severamente o sustento dos missionários. Vamos orar para que Deus os guarde e os supra. Vamos também orar pelos povos onde eles estão, diante da crise, que também sejam ocasiões para falar de Cristo, para levar a graça, a fé àqueles que não conhecem o Senhor. Vamos também orar pelos perseguidos, pedir que Deus mantenha, fortaleça aqueles que têm padecido pelo fato de serem cristãos. Vamos lembrar de orar pelo nosso país, pedir a Deus graça e misericórdia, e que a sua mão seja sentida nos 3 poderes, combatendo toda a maldade que tem sido propalada em função da crise. Pessoas que querem tirar proveito pessoal da miséria e até mesmo da morte de outros. Vamos orar também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo reverendo Roberto Brasileiro e a mesa do Supremo Concílio. Pedir pela igreja, por essa igreja, essa denominação, que seja firme e fiel. E vamos pedir por todos os santos de Deus na face da terra, para que o Senhor os guarde e os use nesses momentos. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção do Senhor em nossa vida, pela bênção, ó Deus, do sustento que o Senhor nos dá, pela bênção de podermos ter trabalho, que é o meio pelo qual o Senhor nos alimenta. O alimento vem de ti, que nós jamais repousemos em nossas próprias forças e habilidades, e que assim, humilhados na tua presença, esperemos do Senhor o nosso suprimento. Abençoa também, ó Deus, te rogamos, esta igreja quanto à sua arrecadação, que ela tenha sempre o suficiente para honrar com suas responsabilidades e crescer até mesmo para aplicar mais e mais no teu reino. Abençoa, Deus, te rogamos, os enfermos. Pedimos pelo nosso irmão diácono Felipe, pela Cíntia, sua esposa. Pedimos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado outras enfermidades. Pedimos que o Senhor traga a cura, traga a paz, que todos, ó Deus, esperem no Senhor e na tua vontade. Pedimos, ó Deus, que abençoes também os missionários, com o sustento diminuído, e em países, ó Deus, outros que não os deles próprios. Tem misericórdia, ó Deus, e dá a eles o necessário, também dá paz ao coração. Pedimos que abençoes os perseguidos, para que estejam sempre firmes, como nós lemos na carta à igreja de Filadélfia, que eles sejam perseverantes. Abençoa, Deus, te rogamos também este nosso país, o nosso governo. Tem misericórdia, que a tua mão seja sentida nos 3 poderes, estimulando, ó Deus, e abençoando a honestidade e as intenções corretas, e se levantando contra toda a maldade do coração humano. Tem misericórdia, ó Deus, te pedimos que haja em prol desta nação, para o louvor e glória do teu nome e para a bênção do teu povo. Também rogamos em favor, ó Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da mesa do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro e sua família, todos os componentes, ó Deus, da mesa diretiva, que sejam sábios. Pedimos, ó Deus, que o Senhor assim abençoe também a todos os teus filhos espalhados pela terra, que nesse momento, ó Deus, de apreensão, que todos esperem no Senhor. A nossa confiança não está em médicos, em remédios ou em políticas de governo, está simplesmente no Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Obadias. Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Antes de Jonas você vai achar uma página e meia, que é o livro do profeta Obadias. Nós devemos lê-lo todo.
São apenas 21 versos. Obadias diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pelo culto que a ti é prestado. E nesse momento, ó Deus, suplicamos a ti que fale ao nosso coração, que fale poderosamente, que a tua palavra, ó Deus, seja aplicada a nós, inspirando-nos sempre a confiança no Senhor, a vitória que está garantida e os teus atos de juízo na história e, por fim, no juízo eterno e final.
Recebe, ó Deus, o nosso louvor e fala-nos. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é difícil observarmos na história da igreja, na história até mesmo que vemos nas palavras das Escrituras, o regozijo de inimigos do povo de Deus. Existe de fato inimigos do povo de Deus que se levantam contra Deus e o seu povo e se alegram com o mal, se alegram com o sofrimento daqueles que pertencem a Deus. Como falamos, Edom é um símbolo no Antigo Testamento de inimigos de Deus. Edom era uma das chamadas nações parentes de Israel. Nós sabemos que Amon, Moabe e Edom, as três nações que ficavam na banda oriental do Rio Jordão, do lado direito do território de Israel, eram nações parentes. Amon e Moabe, filhas de Ló com suas filhas. O incesto de Ló com suas filhas gerou Benjamim e Moabe. De Benjamim veio Amon e de Moabe os moabitas. Portanto, são a mesma descendência de Abraão. E Edom é um outro nome para Jacó. Para Esaú. Esaú é Edom e por isso irmão de Jacó. Então essas três nações eram nações parentes, e todo o texto, o livro do profeta Obadias é escrito exatamente para mostrar o descaso, mais do que o descaso, a participação de pessoas chegadas na própria calamidade, no sofrimento do povo de Deus. E isso, meus irmãos, a multiplicação de inimigos de Deus e do próprio povo se vê cada vez mais presente em nossa sociedade. Certamente, quantos não se regozijaram com essa pandemia pelo fato dos cristãos não poderem realizar a Páscoa, pelo fato de ter sido extremamente prejudicada a festa mor, a data magna do calendário cristão. Muitos se regozijaram, muitos se alegraram. Nós temos visto crescer cada vez mais na sociedade uma espécie de resistência organizada contra a religião e mais propriamente até mesmo contra o cristianismo. Na sociedade, em função do afastamento de Deus, cabeças pensantes, filósofos têm desenvolvido muitas ideias para tentar convencer a sociedade contra a religião e especialmente contra o cristianismo. Vejam o que diz um filósofo atual. Os três monoteísmos, animados por uma mesma pulsão de morte genealógica, partilham uma série de desprezos idênticos: o ódio à razão e à inteligência, ódio à liberdade, ódio a todos os livros em nome de um único, ódio à vida, ódio à sexualidade, às mulheres e ao prazer, ódio ao feminino, ódio ao corpo, aos desejos e às pulsões. Em vez e no lugar de tudo isso, judaísmo, cristianismo e islã defendem a fé e a crença, a obediência e a submissão, o gosto pela morte e a paixão pelo além, o anjo assexuado e a castidade, a virgindade e a fidelidade monogâmica, a esposa e a mãe, a alma e o espírito, equivale a dizer a vida crucificada e o nada celebrado. Michel Onfray, ele é contra a fé, contra a religião, contra a família. E quando nós vemos algumas das suas especificações, ele elege o cristianismo como o seu principal inimigo. Ele desconstrói o cristianismo através de argumentos falazes e, obviamente, argumentos da razão humana que não consideram fé. Aquilo que ele vê como verdade é apenas o nível da razão humana e, portanto, jamais poderia concordar com as Escrituras. Mas vejam como se tem levantado então pessoas que têm tentado organizar uma espécie de arreligiosidade,
uma espécie de ateologia. Na verdade, o livro do qual tirei essa citação é exatamente isso, ateologia. Não é a teologia, é uma ateologia, uma teologia contrária, algo que se levanta contra qualquer formulação que vá além da razão. Então, o livro de Obadias, ele é muito aplicável à nossa época para nos mostrar exatamente que Deus está a favor do seu povo, que mesmo que haja inimigos, e muitas vezes inimigos que vão trazer severos sofrimentos contra o povo, Deus se levanta contra e Deus haverá de justiçar todos eles, fazendo com que até mesmo experimentem os sofrimentos que fazem o povo sofrer. O livro de Obadias foi escrito lá no 6º século antes de Cristo, por volta do ano 586. E o objetivo desse livro foi exatamente fortalecer e animar o povo, que enfrentava adversidades também por causa de Edom. E a culpa de Edom até se manifesta maior por ser relativa, por ser parente de Israel. Um livro dedicado a mostrar ao povo o que Deus faria contra Edom, por sua maldade acentuada. Quanto mais próxima a pessoa é nossa, mais grave é o mal que ela comete contra nós, mais grave é visto este mal. De outra forma, colocando isto num outro sentido talvez, mas como se diz que as maiores traições só podem ser feitas pelos maiores amigos. Então aqueles que estão próximos de nós é quem nós confiamos, e a maldade praticada por esses que estão próximos e ligados a nós, então ela é intensificada pelo próprio relacionamento. Por isso que Edom é levantado como um ícone da maldade, porque sendo irmão de Israel, não apenas se alegrou com a desgraça do irmão, mas participou da pilhagem. Então, no ambiente de sofrimento, Deus fala ao povo para que tivesse esperança. Deus é justo. Meus irmãos, isto é uma coisa que jamais devemos esquecer. Deus é justo. Tudo o que é feito contra nós será vindicado. Nós não precisamos nos preocupar com fazer justiça. Não há melhor ou maior justiça do que aquela que o próprio Deus faz. Por isso ele diz à sua igreja: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Devemos dar lugar à ira de Deus, não a nossa. É Deus quem vindicará tudo o que é feito contra o seu povo. E Obadias assevera que a vitória final está garantida. É interessante que a respeito de Obadias nada se conhece além do seu nome, que quer dizer o servo do Senhor ou o adorador do Senhor. Aparentemente, o livro faz menção a um fato histórico, que é o ataque, uma verdadeira pilhagem de Jerusalém pelos babilônicos, do qual também os edomitas parece que participaram. Fato é que não fez caso da catástrofe do seu irmão e além disso se beneficiou disso. Pode ser que Deus tenha enviado Obadias a Edom, mais ou menos como fez com Jonas para pregar contra Nínive, contra a capital dos assírios. No entanto, não há nenhuma comprovação disso. Embora o livro mostre uma profecia contra Edom, o livro foi escrito para o povo, exatamente como o livro de Jonas. Deus não objetiva gerar qualquer arrependimento nos pagãos, mas sim dar uma lição, mostrar uma verdade para o seu povo. Estas duas coisas são vistas tanto no livro de Obadias quanto no livro do profeta Jonas. A primeira grande verdade, então, que nós podemos enfatizar, sem dúvida, e que tem se tornado claro já na argumentação, é que Deus vinga aqueles que se levantam contra o seu povo, vinga o seu povo contra aqueles que se levantam contra ele. É interessante, como diz Paulo
lá no caminho de Damasco. Na verdade, Jesus diz a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas é interessante que Saulo não perseguia Jesus. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Ele perseguia a igreja. Mas tudo aquilo que se faz contra o povo de Deus, Deus reconhece como tendo sido feito a Ele próprio. Na verdade, as duas coisas, o que se faz para ajudar um filho de Deus, Deus recebe como algo feito a Ele. Como também o revés, o que é feito contra o povo, é visto como feito contra Ele. Jesus, certa vez, ditos bem-aventurados para o reino de meu Pai, por quê? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso, fostes ver-me, tive doente e fostes visitar-me. Quando fizemos isso a ti, Senhor? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E quando deixamos de fazer, também deixamos de fazer ao Senhor. Então vejam essa correlação. Deus reconhece como sendo feito contra Ele mesmo as coisas que são feitas contra a igreja. Edom como símbolo, então, do mal no Antigo Testamento, símbolo do que é feito contra Deus, inimigo de Deus, é tomado aqui e ajuda a igreja a conhecer essa verdade de que Deus está contra aqueles que ferem o povo. Obadias então recebe uma revelação na forma de visão. Estabelece-se um julgamento. Nós vemos Obadias dizer isso, visão, é uma visão. E o que ele recebe como revelação? O estabelecimento de um julgamento contra Edom. É o Deus da aliança que está julgando. Veja, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, a respeito de Edom. É interessante, meus irmãos, reparem a graça e a misericórdia de Deus. Nós pertencemos a Deus. Mesmo o povo tendo sido levado ao cativeiro como juízo de Deus, o povo foi ao cativeiro porque quebrou a aliança. Mas mesmo tendo sido levado para o cativeiro pela própria permissão de Deus, permitindo que os ímpios pela própria maldade subjugassem o povo, jamais esses ímpios passariam incólumes. Jamais esses ímpios que praticaram o mal contra o povo de Deus seriam desculpados. Deus então faz com que estes inimigos sejam alcançados e julgados. E reparem, um fato ainda mais abençoador: mesmo quando nós sofremos por nossa própria causa, não por provação, mas por receber as consequências dos nossos maus atos, ainda assim Deus cuida de nós. Estes atos, esses sofrimentos, eles farão com que nós cheguemos a uma correção, emendemos a nossa prática, o nosso comportamento, e Deus então nos restaurará. Mesmo que Deus assim faça, e Ele tem como método permitir que o ímpio fira o crente, que o ímpio haja contra o crente para exercer correção sobre o Filho de Deus, este ímpio será também cobrado. Ele não será desculpado por simplesmente agir expressando a sua maldade. Esse princípio pode ser visto na história de José. Os irmãos de José o venderam como uma espécie de morte. Privar alguém da própria vida, vendendo-o como escravo, equivale à pena de morte. Por isso que na lei de Moisés, alguém que raptasse um homem livre para vendê-lo como escravo, seria morto. É pena de morte para quem fizesse isso. Os irmãos de José fizeram isso, venderam seu irmão como escravo. No entanto, no final da história, José reconhece que foi por um propósito muito maior de Deus, é que todas estas coisas aconteceram. Mas reparem, os seus irmãos jamais são desculpados simplesmente por isso. Eles exerceram a maldade e teriam que dar contas disso, seriam julgados por isso. Então, Deus usa todos os meios
Mas o fato de Deus permitir a maldade como uma espécie de correção para seu povo, ou até mesmo de juízo contra ímpios, todo exercício de maldade é julgado e condenado. E é exatamente isto que nós vemos Deus fazendo com relação ao seu povo. Foi o próprio Deus que entregou o povo ao cativeiro por causa da infidelidade deles. Mas isso não desculpava a maldade daqueles e todas as atrocidades que fizeram contra o povo. Deus cuida de nós, portanto, até mesmo nos nossos reveses, nos nossos sofrimentos, causados até mesmo por nós. Deus, meus irmãos, moveria as nações como um julgamento contra Edom. Veja, temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Vejam que é dito no plural, temos ouvido. Isso, num julgamento divino, mostra que muitos presenciaram isso, presenciaram o que Edom fez e presenciaram a sentença do Senhor. Isso aconteceria de fato, talvez uma alusão figurada aos exércitos celestiais, ou até mesmo ao profeta e outros, que sabiam da culpa de Edom e tinham a plena certeza do juízo de Deus. Edom era um reino pequeno. Nós vemos isso nos versos 2 e 3. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Mas percebam, a pequenez, o senso da pequenez pessoal pode levar tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. O lado positivo é levar à humildade, ao reconhecimento da dependência. Ao lado negativo é querer ser grande, é ter uma vontade enorme de subjugar a outros para não ser pequeno. É a soberba, é a arrogância, e cabe a nós, sem dúvida alguma, percebermos a primeira realidade, perceber a nossa pequenez, não para que nós tentemos nos colocar acima de outros, mas para que percebamos de fato a nossa necessidade de Deus. A localização geográfica de Edom era muito favorável para a defesa. Certamente é possível que alguns dos irmãos já tenham visto fotos de Petra. Petra aparece até em alguns filmes, onde se vê um caminho numa fenda de rocha e de repente se vê uma cidade esculpida na montanha, na pedra, chamada Petra. Temã era outra cidades principais de Edom. Então, como eles moravam em lugares altos e lugares praticamente inexpugnáveis, eles confiavam nas suas capacidades de defesa, confiavam que ninguém poderia derrotá-los. No entanto, vejam o que Deus diz no verso 4: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Não há escapatória. Por mais que os homens se achem capazes, fortes, preparados, por mais que achem que as argumentações são irrefutáveis, não há vitória para aqueles que se levantam contra Deus, contra o seu povo. O tempo deles virá e a derrota já está consumada. Haveria tamanha desolação em Edom que as cidades são descritas como sem qualquer mantimento e o povo sem qualquer capacidade de reação. Nos versos 5 e 6, fala-se de que todo o suprimento deles, todo o sustento seria retirado. A linguagem que é utilizada é a linguagem da plantação, que deixa ainda alguma coisa. Por mais que se procure tirar todos os frutos, ainda assim os apanhadores deixavam para trás alguma coisa. Segundo a lei de Moisés, não deveria haver uma rebuscagem, ou seja, depois que fez a colheita, deveria se deixar o que ficou para trás, para que os pobres pudessem tirar. Tratando-se de nações pagãs,
A ideia é daquilo que sobrou. Aqueles que colhiam, ainda sobrava alguma coisa, mesmo que pouco, mas diz o Senhor, de Edom nada sobrará, nada. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Alguns falam dessa expressão dos tesouros escondidos, as riquezas de Edom que eram escondidas em cavernas, típicas da própria moradia deles nas montanhas, nas rochas. Portanto, haveria uma desolação total, e mais do que isso, não haveria capacidade de reação. Veja, no verso 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Não haveria líderes preparados. No verso 7 foi dito que até os aliados se levantariam contra eles. Os que comem do teu pão, vejam a proximidade, a figura da refeição é uma figura de proximidade. Esses se levantariam contra Edom. Não haveria líder preparado. No verso 9 fala que os valentes se atemorizariam, não haveria guerreiro para a batalha. Isso porque o monte de Esaú seria exterminado pela matança. Por quê? Então nós vemos anunciado a causa de tudo isso. Versos 10 e 11, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, veja, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes, sortearam, dividiram por sortes os territórios de Jerusalém, os bens de Jerusalém. Então, por causa disso, veja que Deus está evocando a lei do talião. Vocês fizeram isso, e o mal que vocês fizeram vai ser retribuído a vocês. Fala-se, portanto, de Edom de uma forma completamente devastada. O que se faz contra o povo de Deus, vemos, é feito contra ele mesmo, é assim que ele vê. Aquele povo, Edom, não só esteve presente, como participou de toda a pilhagem. Os atos de Edom são então especificados a partir do verso 12. E veja como nós temos essa fórmula introdutória: tu não devias nem, é assim que vai o texto. Tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia de sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia. Verso 13, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o mal do seu irmão, nem ter lançado mão dos seus bens. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapavam, nem ter entregado os que restavam. Então vejam todo o mal aqui listado de Edom contra Judá. Basicamente, alegria e satisfação pelo sofrimento do povo de Deus, e mais do que isso, a participação no saque e até mesmo na morte e na entrega dos componentes desse povo aos seus inimigos. Não deveriam ter participado da matança, diz o Senhor. Então veja, a primeira parte do livro, ela fala desse juízo, desse julgamento, que é inescapável, que Deus se levanta contra todo aquele que fere o seu povo, que Deus é aquele que auxilia o seu povo, e que a nossa força vem do Senhor. Somos pequenos sim diante do mundo, somos em menor número, mas a força vem de Deus. Como vimos na carta à igreja de Filadélfia, somos poucos, mas a fidelidade faz com que a força nossa seja a força de Deus. Na segunda parte do livro, nós vemos então a restauração do povo. A vitória está garantida, ela é anunciada e chegará no devido tempo. Todas as promessas de Deus se consumarão no povo. A despeito daquilo que fazem os inimigos, e até mesmo a despeito daquilo que o próprio povo de Deus faz, por causa do seu pecado,
aquilo que Deus anunciou, a salvação em Jesus Cristo, não há como o crente perder. Todos nós somos salvos se verdadeiramente cremos em Cristo. A vitória está garantida. O dia do Senhor vem sobre todas as nações. Obadias afirma: como fizeste, assim te sucederá. Vejam a lei do talião. No verso 16, beberão deles. Vejam, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. O beber nas Escrituras está ligado a juízo. Jesus disse: possível for, passa de mim esse cálice. Em Apocalipse nós vemos falar que as nações beberão e sorverão o cálice da ira de Deus. Então, como Edom se refestelou em Jerusalém, também agora eles seriam cativos, eles seriam exterminados. O juízo viria sobre eles. A restauração do povo sempre implica, meus irmãos, em juízo para os ímpios. Sempre que Deus abençoa o seu povo, isso significa a diminuição da impiedade, a diminuição da maldade do ímpio. A vitória do povo é a derrota do reino das trevas. Uma coisa sempre é o contrário da outra. Quando o reino das trevas avança, é porque a igreja está encolhendo, é porque a fidelidade está diminuindo. Quando a igreja avança, é porque ela está obtendo vitória contra o mundo. Nós estamos numa guerra, numa relação de oposição ativa. Então vejam, quando o povo de Deus foi estabelecido em Judá, aliás, na Palestina, isso significou o juízo sobre todos os cananeus. A posse da terra, a posse da promessa, era juízo sobre os amorreus, sobre os cananeus. O Pentecoste manifesta línguas de fogo. Fogo vindo do alto é também juízo. Juízo sobre os judeus e juízo sobre todos os inimigos de Deus. E o juízo final, que é a vitória do povo de Deus, a vitória de Cristo completamente aplicada ao seu povo, que é também a derrota definitiva de todos os inimigos de Deus. Haverá, portanto, livramento no monte do Senhor. Jerusalém é evocada como a própria figura do povo, a figura da igreja. Jacó possuirá suas herdades. Vejam, o povo de Deus, no verso 17, é assim descrito: no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O monte do Senhor agora, ele foi purificado dos inimigos, ele está santificado e destinado à habitação do povo, é a figura da eternidade, da restauração. As herdades de Jacó novamente voltarão. O que eram as herdades? Eram as terras dos pais. Então, Israel era organizado em anos, e especialmente o ano do jubileu, o 50º ano. Todo tipo de venda de propriedade era anulado, e voltavam-se então as propriedades para os seus donos iniciais. Isso para evitar que houvesse latifúndios, concentração exagerada de terras sobre uma pessoa só, e para proteger as herdades, as terras que a família recebeu. Então era permitida a venda sim, mas a venda tinha uma data de validade. Todos sabiam que no ano do jubileu, aquele terreno que havia se comprado voltava para o dono original. Então as herdades eram de novo recebidas por Jacó, ou seja, a terra foi devolvida, a aliança foi renovada, as promessas estão se cumprindo. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama. Veja, a figura de que são poderes, forças contra a impiedade, porque a casa de Esaú, que é Edom, é restolho. Então vejam, restolho é a palavra nas Escrituras para aquela cinza que sobra depois da fogueira. Então foi consumido. José e Jacó, que são tidos como a figura do povo de Deus, Jacó
o primogênito de Isaac, embora seja o segundo, mas foi o primogênito, e também José, que não foi o primeiro nascido, mas foi o primogênito. É a figura do povo de Deus, portanto, na representatividade deles, eles são fogo consumidor. Mas Esaú é apenas as cinzas. Por quê? Aqueles, Jacó e José, incendiarão a este, Esaú, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor, Yahvé, o falou. Veja, é a sentença consumada. Os de Negueve, que é o deserto ao sul, perto do Mar Morto, possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Veja, o povo está recompondo toda a terra. A restauração na figura do povo repovoando toda a terra prometida é aqui descrita. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Sarepta ficava lá no norte, e também as cidades do sul. Veja como a abrangência da terra prometida está aqui como pano de fundo. Então todas as promessas, a aliança voltará a ser vivida em sua plenitude, é a restauração. E vejam que coisa bela, salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. A figura aqui, como nós vimos, Jacó e José vão consumir Edom. Vejam que é a figura do próprio povo de Deus agindo como juízo contra o malfeitor, contra o ímpio, contra o inimigo do povo. No verso 21, eles são tidos, portanto, como salvadores. Eles são como um tipo de Cristo. A figura da vitória sobre os inimigos, ela é mais do que consumada na obra de Cristo. Cristo é o Salvador, aquele que consuma a aliança, que dá a vitória ao seu povo, que faz com que se herde toda a plenitude da aliança, a despeito dos nossos pecados, a despeito de toda a obra dos inimigos. Cristo, portanto, está sendo evocado aqui, quando se fala do Monte Sião, e lá vem dos salvadores. Na verdade, o Salvador que vai estar concedendo a plenitude das promessas ao seu povo. Nós temos no Novo Testamento também a figura dos crentes sentando-se em tronos para julgar, os apóstolos fazendo isso. Portanto, a própria igreja estará relativa também ao juízo, ao julgamento dos ímpios, e o reino será do Senhor, o reino eterno de Deus, o reino que já começa agora, mas que tem a sua consumação, a sua plenitude na volta de Cristo. Então, meus irmãos, o exemplo de Edom é muito forte e contundente. O sofrimento do povo, ele é muito presente na história. Nós vemos até mesmo os 400 anos de escravidão no Egito. Quantos morreram, quanto sofrimento. Quanto vale um dia do seu sofrimento? Como descrever isso? Como descrever a morte dos bebês ordenada por Faraó? Quanto sofrimento Deus permitiu ao povo? No entanto, o juízo de Deus é severo. Olhando para um texto como esse, podemos pensar: puxa, mas Deus exterminou um povo? Sim, foi o que ele fez, por juízo. Juízo contra aqueles que agiram, que se refestelaram, que se alegraram e que participaram do sofrimento do seu povo. Devemos entender que Deus assim nos assiste, mesmo no sofrimento. Ele nos dá provisão, Ele nos dá os meios para a sobrevivência. É certo que nós precisamos ter uma visão realista. Passando por privações, certamente, o que Deus se compromete em fazer conosco não é nos dar ou até mesmo manter tudo o que nós temos,
mas é nos dar o suprimento, fazer com que possamos viver cada dia com o pão nosso. Nós passamos por dificuldades, devemos entender que Deus vindicará o seu povo. Ao invés de tentarmos fazer justiça com as próprias mãos, dar lugar à ira de Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Deus é aquele que age a favor do seu povo e faz cumprir as promessas. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando maus e bons. Lembre-se sempre disso. Deus sabe do que você está passando. Quer seja um ímpio ou um chamado crente que traga sofrimento à sua vida, saiba que Deus está vendo tudo isso e que Deus trabalhará com a vida dessas pessoas. Se é um crente verdadeiro, o Senhor lhe mostrará o erro e ele será corrigido. Se se trata de um ímpio, Deus vindicará a sua vida, Deus agirá contra ele, ele colherá já frutos da sua maldade na presente vida. Todo o sofrimento de um ímpio aqui é antecipação de juízo, e ele, mais do que isso, receberá o juízo eterno, o decreto eterno de punição no juízo final. Estejamos, portanto, firmes na presença de Deus, mesmo um mundo se levantando contra nós, tentando dizer que somos pessoas burras, pessoas que não têm entendimento, pessoas que assassinaram a razão, mesmo que o mundo diga que nós somos, de alguma forma, dedicados a coisas mitológicas, a fábulas, mantenhamos a fé. O mundo não pode conhecer a Deus, e cada vez mais a sociedade se levantará, cada vez mais seremos perseguidos, cada vez mais o povo sofrerá, mas se formos fiéis, certamente passaremos por essas situações, tendo Deus como a nossa força. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Meus irmãos, vamos entoar o hino de número 111, Comunhão Divina.
irmãos, nós vamos nos dirigir a Deus numa oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo momento do culto, graças te damos por tua palavra. Como é bom saber, ó Deus, que nós somos teus aliados, mais do que isso, somos teus filhos, somos propriedade do Senhor. Mexer conosco é mexer contigo mesmo. E o Senhor, ó Deus, nos ampara. O Senhor, ó Deus, nos fortalece e exerce juízo contra todos aqueles que agem contra nós. E todo mal realizado, todo sofrimento desta terra será curado. A morte coloca um ponto final a isso, e a ressurreição, a herança de toda a promessa de Deus, da vida plena. Do lugar, ó Deus, onde o Senhor enxugará toda lágrima, onde não haverá dor nem tristeza, onde não haverá inimigo, onde viveremos, ó Deus, para a tua glória, plenamente, completamente, perfeitamente. Ó Deus, dá o senso dessas verdades ao teu povo. Sempre teremos inimigos aqui, que estejamos preparados, que nos revistamos com a armadura de Deus, que busquemos o Senhor todos os dias, que nos preparemos, ó Deus, para as perseguições que virão. O mundo está se organizando, até mesmo desenvolvendo uma doutrina anticristã, que nós, ó Deus, aprendamos a viver a fidelidade, não importa os resultados, e receberemos do Senhor não apenas a força para vencer, mas a própria vitória de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, no nome santo do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, como aviso, apenas lembrá-los da bênção que tem sido os nossos trabalhos semanais, ainda que de modo virtual. Então, certamente os irmãos deverão estar em casa no horário desses trabalhos. Acessem os endereços e participem tanto do estudo bíblico quanto da reunião de oração. Não há coisa melhor para os irmãos fazerem do que isso. Vamos também procurar ligar uns para os outros. Vamos perguntar como estão, vamos orar, mesmo que por telefone. Essa pandemia talvez desperte algumas coisas, algumas práticas muito abençoadoras. Vamos mesmo à distância manter contato. Oremos todos os dias em casa, busquemos a face de Deus. Lembremos daqueles que sofrem por essa pandemia, tanto os infectados, quanto aqueles que já têm o seu sustento severamente afetado. Então, não esqueçam de orar, pedindo que Deus abençoe também o governo, para que saiba lidar com essa situação com toda a sabedoria. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo final de noite.